Pronto, já está gravando. Bora lá. Vamos começar a aula de hoje, relembrando o conteúdo da aula passada, tá? E para isso vamos fazer o terceiro exercício da terceira lista que eu passei para vocês no Moodle, tá? Depois, se vocês tiverem dificuldade em outra questão, a gente pode conversar depois, certo? Mas, a princípio, eu selecionei essa aqui para a gente fazer, tá? Nessa situação, pessoal, o que eu tenho é o seguinte. A figura tem um sistema de 4 capacitores que estão ligados a uma diferença de potencial entre os pontos A e B de 50 volts. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B vale 50 volts. Eu quero saber qual é a capacitância equivalente desse arranjo de 2 capacitores em paralelos. Vamos só nomear aqui. Eu vou chamar esse de capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3 e capacitor 4, tá? Nessa situação, a gente tem em paralelo, eu tenho os capacitores 2 e 3. A gente pode, para resolver esse problema, primeiro encontrar uma capacitância equivalente para o 2 e o 3, e depois, essa capacitância equivalente entre os capacitores 2 e 3 vai estar em série com os capacitores 1, a capacitância equivalente do 2 e do 3, e com o capacitor C4, certo? Então, o que a gente está fazendo é uma simplificação do meu circuito. Primeiro, eu encontro a capacitância equivalente do trecho que está em paralelo, e essa capacitância equivalente vai estar em série com os demais, certo? Só para lembrar, se você tiver uma situação onde os capacitores estão ligados em paralelo, né, a gente vai calcular essa capacitância equivalente entre os capacitores 2 e 3 simplesmente fazendo uma soma das suas capacitâncias. Então, daqui, a capacitância equivalente entre o 2 e o 3 vai ser a capacitância do 2, que é 5 microfarad, mais a do 3, que é 8 microfarad. Então, essa capacitância equivalente, ela vai ser de 13 microfarad. Na situação onde agora eu tenho 3 3 capacitores em paralelo, em série, o que eu fiz foi simplificar o meu circuito para essa seguinte situação. Aqui eu tenho capacitor 1, a capacitância equivalente da parte em paralelo, 2 e 3, e capacitor 4 entre os pontos A e B, onde a gente tem uma diferença de potencial de 50 volts, como foi dado na questão, tá? Então, agora, para esse circuito em série, eu vou calcular a capacitância equivalente. Quando a gente tem capacitores ligados em série, a gente vai calcular essa capacitância equivalente como sendo a soma dos inversos, tá? Então, vai ser 1 sobre C1, mais 1 sobre a capacitância equivalente do 2 e do 3, mais o inverso da capacitância 3. Desculpa, 4, que é o 4. Tá? Substituindo os valores das capacitâncias que foram dadas, a gente vai ter que 1 sobre a capacitância equivalente, né? Ela vai ser calculada como 1 sobre 10 mais 1 sobre 13 mais 1 sobre 9, tá? E aí fica fácil agora da gente calcular
calcular qual é o valor dessa capacitância equivalente. Se a gente fizer na calculadora, você pode simplesmente somar 1 sobre 10, mais 1 sobre 13, mais 1 sobre... Opa, peraí que eu errei uma soma aqui. 1 sobre 10, mais 1 sobre 13, mais 1 sobre 9. Isso aqui seria o inverso da capacitância equivalente, vai dar 0,28. Aí eu pego esse valor e divido 1 dividido por esse valor, a gente vai ter aqui, que é justamente o inverso, né? Se eu inverter esse 0,28, a gente vai ter uma capacitância equivalente de 3,47 microfarads, né? Só lembrando que a unidade do Faraday, que é quem mede a capacitância, né? Eu posso definir a minha capacitância, ela foi definida como sendo carga dividido por diferença de potencial. Então, essa unidade de Coulomb por volt é o equivalente ao Faraday que a gente está utilizando, certo? Só para a gente relembrar um pouquinho o que a gente viu na aula passada. Bom, essa aqui, pessoal, é a resposta da letra A. Eu descobri quem é a capacitância equivalente desse arranjo de capacitores, tá? Agora eu quero saber qual vai ser a carga armazenada nessa combinação. Bom, vamos pegar essa equaçãozinha aqui que eu acabei de escrever, tá? Nessa situação, a gente tem o seguinte, que a capacitância equivalente é igual à carga total dividido pela diferença de potencial. Ou seja, se você calcula quem é a capacitância equivalente, você está determinando qual é a carga total armazenada no teu conjunto de capacitores, certo? Então, essa carga total, que é a carga armazenada, né? Eu quero saber quanta carga foi armazenada nesse conjunto de capacitores, isso vai ser a minha capacitância equivalente vezes a diferença de potencial. Então, essa carga total vai ser a capacitância equivalente de 3,447 microfarad, o micro é 10 elevado a menos 6, tudo isso multiplicado pela diferença de potencial de 50 volts, tá? Então, 3,47 vezes 50 vezes 10 elevado a menos 6, opa, botei 10 a 6, foi mal. 3,47 vezes 50 vezes 10 elevado a menos 6, a gente vai ter uma carga total de 1,73 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs, tá? Ou então 17 milicoulombs, seria a mesma situação, tá? Isso vai ser a resposta da letra B. Agora, na letra C, ele pergunta o seguinte: quanta carga é armazenada nos capacitores de 10 e 9, de 10 e de 9 microfarads? Ou seja, qual é a carga que foi acumulada nos capacitores C1 e C4? Bom, pessoal, quando a gente tem um arranjo em série, tá? Na situação onde a gente tem um arranjo em série, o que acontece é que cada um desses capacitores vai acumular a mesma carga, tá? Então, cada um desses capacitores vai estar acumulando a mesma carga devido ao processo de indução, tá? Que vai se dar na hora da eletrização desse capacitor, certo? Foi o que eu expliquei na aula passada, né? Para chegar na equação, né? Para chegar na equação de capacitância equivalente de um
de um arranjo em série, o ponto de partida para a gente chegar nessa equação é justamente a situação de eletrização desses capacitores, onde cada um deles vai acumular a mesma quantidade de carga, tá? Que nessa situação, né, aqui na letra C, essa carga armazenada nesse conjunto de capacitores vai ser igual à carga total. Então, a quantidade de carga no capacitor 1 é igual à quantidade de carga no capacitor 4, que é igual à carga total que está sendo acumulada nesses capacitores, né, nesse arranjo de capacitores em série. Então, essa carga 1 é igual à carga 4, que é igual à carga total de 1,73 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs. Tá? Então, é devido ao tipo de ligação no arranjo de capacitores que a gente pode determinar essa carga sendo igual para esses dois capacitores. Certo? E elas vão ser iguais justamente porque é uma ligação em série. Ok? Até aqui tudo bem? Ficou alguma dúvida? Bom, tranquilo então. Vamos passar para os slides, que eu quero avançar um pouco mais na aula de hoje, nessa parte de circuitos, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais com circuitos elétricos que envolvam outros elementos, né? Vamos colocar um resistor, vamos colocar uma fonte, enfim, vamos brincar um pouco mais, vamos avançar no nosso conteúdo de circuito elétrico, tá bom? Bora lá. Bom, pessoal, na aula de hoje, vamos tratar um pouquinho dessa parte de... Vamos começar tratando sobre corrente elétrica, tá? E a gente vai avançar bastante hoje, certo? Eu quero terminar a aula de hoje falando sobre a lei de Kirchhoff, certo? E, conforme a gente já vem fazendo, mais uma lista de exercícios para vocês treinarem, tá certo? Bora em frente. Bom, pessoal, eu já tinha definido essa noção de corrente elétrica na aula passada, mas a gente pode interpretar a corrente elétrica da seguinte forma, como sendo um fluxo de elétrons que atravessa uma certa área de seção transversal do fio. Então, em outras palavras, eu posso definir a minha corrente elétrica como sendo unidade de carga que atravessa uma área, né, um fluxo, por unidade de tempo. Tá? Essa corrente elétrica, ela é definida pela unidade de ampere, que é coulomb por segundo. Tá? Aqui eu vou ter carga, que é medido em coulomb, e aqui é o tempo, que é medido em segundos. Tá? Agora, é comum na física a gente determinar essa situação de sentido real e sentido convencional da corrente elétrica. Bom, antigamente, né, lá no século XVII, quando os primeiros estudos em eletricidade começaram, ainda não se tinha ideia de que eram os elétrons, que é a carga negativa, que eram os elétrons que se movimentavam, né? Então, se imaginava que a carga positiva poderia se deslocar ao longo do fio, tá? Então, para todos os efeitos, se imagina o seguinte, que imaginava-se que era a carga positiva que poderia se deslocar. Hoje a gente já sabe que não é, tá? Mas, por convenção,
por começar a se estudar dessa forma, vai ser estipulado da seguinte maneira: eu vou imaginar um sentido convencional de corrente, como se fosse a carga positiva se movimentando, mas a gente sabe que, na realidade, quem se movimenta, na real, né, quem se movimenta na realidade são os elétrons. E aqui, pessoal, basicamente é uma convenção, a gente pode interpretar isso como sendo uma convenção de sinais. Porque, na verdade, o que a gente vai ter é o seguinte: você pode imaginar que eu tenho uma carga positiva que está, uma partícula apenas, que está se deslocando na mesma direção de um campo elétrico, ou a carga negativa vai estar se deslocando no sentido contrário. Como só está mudando esse sentido, tá? Do ponto de vista de grandezas escalares, isso não vai fazer tanto efeito assim para a gente, tá? A situação onde eu precisaria me preocupar um pouco mais com esse sentido de corrente elétrica seria na situação onde eu vou definir a corrente elétrica vetorialmente, que não é o nosso caso ainda, tá? Quando a gente for avançar um pouco mais na parte do eletromagnetismo, propriamente dito, né? Quando a gente estiver trabalhando com magnetismo, eu vou utilizar a corrente elétrica como sendo um vetor. Mas, nesse ponto, tá? Onde eu só estou preocupado com fluxo de carga, de certa forma, não importa muito se é carga positiva ou se é carga negativa. A gente pode interpretar essa corrente elétrica como sendo simplesmente o módulo da carga por unidade de carga. E aí seria a maneira de eu expressar essa corrente como sendo uma grandeza escalar, né? Eu não estou preocupado com o sentido, tá? Eu não quero saber, pelo menos por hora, eu não quero estudar a corrente como sendo uma grandeza vetorial, eu quero estudar essa corrente elétrica como sendo uma grandeza escalar, tá certo? Então, existe essa convenção, né, da gente utilizar o sentido convencional de corrente, mas sabendo, né, que quando você tem um circuito elétrico, quem está se movimentando são os elétrons. Do ponto de vista prático, tá, se você tem um circuito qualquer, tá, e eu vou colocar aqui um circuito bem simples. Vamos imaginar que eu tenho uma bateria, certo? E essa bateria, ela é composta por um polo negativo e um polo positivo. Nessa situação, convencionalmente, eu vou estipular aqui a corrente elétrica, nos polos da bateria, ela sai do negativo e vai para o positivo. Então, essa corrente elétrica vai percorrer esse meu circuito, né? Vamos colocar aqui já uma resistênciazinha. Essa corrente elétrica, ela vai percorrer esse circuito em sentido horário, tá? Teria que a corrente elétrica vai percorrer esse circuito no sentido horário, justamente porque eu tenho um gerador, né, uma pilha, uma bateria, qualquer coisa, expressa da seguinte forma: tem um polo negativo e um polo positivo, e a corrente elétrica sairia do negativo para o positivo. Se você quiser expressar isso do ponto de vista do movimento dos elétrons, é só inverter o sentido. Tá? Então, os elétrons estão se movimentando nesse circuito no sentido anti-horário, que é o sentido contrário ao sentido convencional. Tá certo? Então, é só para a gente fazer uma distinção dessa convenção de sinais, né, para a corrente elétrica. Vamos em frente. Bom, a gente pode determinar também,
uma grandeza física bastante interessante, que seria a minha velocidade de arrasto. Ou seja, qual seria a velocidade com que os elétrons estão se locomovendo dentro do meu condutor, tá? Olha aqui que interessante. No exemplo anterior, deixa eu voltar aqui um pouquinho o slide. No exemplo anterior, né, nesse circuito, eu coloquei o polo negativo na esquerda e o polo positivo na direita. Aqui nessa figura, a gente tem que a pilha está trocada, né, está invertida. Eu vou ter o polo positivo na esquerda e o polo negativo na direita. Isso faz com que a corrente elétrica convencional ela seja nesse meu circuito, né? Eu teria uma corrente elétrica saindo da bateria, percorrendo esse circuito no sentido anti-horário, tá? E aqui a gente pode interpretar, vou já explicar um pouquinho mais, mas eu posso interpretar essa lâmpada como sendo um pequeno resistor, tá? Seria um elemento de circuito que ele serve para gastar energia, tá? Vamos colocar assim. E aí o que eu quero, para determinar essa minha velocidade de arrasto, ou seja, determinar qual é a velocidade com que essa carga está percorrendo o fio, eu vou olhar para um pedaço infinitesimal desse fio dentro do meu circuito, tá? Então, olhando do ponto de vista de corrente elétrica, né, eu posso definir a corrente elétrica como sendo carga por unidade de tempo, tá? Mas essa carga, ela está atravessando uma certa seção transversal do fio, tá? Então, eu posso definir, né, nessa situação, para encontrar uma fórmula que me defina qual é a velocidade com que os elétrons estão se movimentando dentro do fio, eu tenho que verificar, né, essa carga como sendo quanta carga, né, o que eu vou fazer nesse momento agora é avaliar quanta carga está atravessando um dado volume do fio, tá? Então, essa quantidade de carga dQ, tá, está me determinando qual é a quantidade de carga que está atravessando esse volume definido por. Esse volume, eu vou tentar desenhar aqui desse lado aqui, tá? Mas é só para destacar a figura, tá? Eu tenho aqui a minha área de seção transversal, certo? Que é definida simplesmente por A. E esse volume de fio que eu estou, esse elemento de fio que eu estou avaliando, ele tem uma espessura que eu posso chamar de, simplesmente de ΔX. Mas, se os elétrons, a carga elétrica, se movimenta com velocidade constante dentro do fio, então a minha velocidade de arrasto vai ser ΔX dividido por... Tá, vamos lá. Vamos botar delta, não, vamos colocar, já que eu estou olhando do ponto de vista infinitesimal, vamos usar a nomenclatura correta, tá? Isso aqui vai ser um dx que está sendo multiplicado por um intervalo de tempo dt. Opa, deixa eu só colocar aqui, tá? Então, essa velocidade de arrasto vai ser dx dt, que é justamente, eu estou chamando esse pedacinho aqui do meu elemento de fio, esse aqui vai ser um dx qualquer, tá? E aqui, nessa equação, né, velocidade como sendo a distância percorrida por intervalo de tempo, esse dx, ele vai ser simplesmente velocidade de arrasto vezes um intervalo de tempo infinitesimal dt. Mas, em termos da corrente elétrica, que foi definida como sendo carga por intervalo de tempo, eu vou pegar esse meu dt bem aqui e vou passar para o primeiro membro e ele vai passar dividindo.
Então, vamos analisar agora essa equação da corrente elétrica, tá? Eu tenho, nessa situação, o N, ele está sendo definido como sendo o número de elétrons que está passando por esse meu volume dV, né? E esse dV é definido como sendo a área vezes dx, tá? Essa carguinha aqui, ela vai ser a carga de cada elétron, e aí eu tenho a área dessa seção transversal do fio, e aqui eu tenho a minha velocidade de arrasto, tá? Ou seja, é como eu defino a corrente elétrica em função da velocidade de arrasto. E aí a gente pode, né, dessa forma, interpretar uma outra grandeza física, que é a minha densidade de corrente, que vai ser definida como J qualquer, né? E essa densidade de corrente, ela tem unidade de ampere por metro quadrado, tá? Que seria uma densidade de corrente J, que seria pegar a equação da corrente e dividir por área, eu estou tirando essa área de A. O número de elétrons vezes a carga de elétron, de um elétron, né? Que a gente lembra, a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, mas a quantidade de elétrons que está passando por um fio é enorme, né? Então a gente tem uma certa quantidade de corrente significativa, né? E aí dá para a gente também determinar, lógico, né, essa velocidade de arrasto, que é o que a gente quer, tá? Mas, pessoal, na prática, não é usual, tá? A gente ficar determinando, por exemplo, qual é o número de elétrons que está passando pelo fio. A gente tem que se preocupar, por exemplo, com grandezas que sejam muito mais fáceis de trabalhar. Porque não é trivial eu determinar o número de elétrons que está passando por uma certa quantidade de fio. Então, é muito melhor, né, muito mais intuitivo eu trabalhar com uma outra forma de determinar quem é a minha corrente elétrica em termos dos elementos do circuito, tá? Sem precisar olhar infinitesimalmente, né, e contar, né, contar, entre aspas, o número de elétrons que está passando por essa seção transversal, tá? Que é justamente o que o Ohm fez. Mas, antes da gente falar na lei de Ohm, existe uma grandeza física chamada de resistividade, tá? Que aí a gente já está entrando na parte de resistência. Eu já vou falar de aprofundar a parte de resistor, que a gente tratou um pouquinho na aula passada, na aula retrasada, tá? Então, existe uma grandeza de resistividade que ela mede qual é a razão entre o campo elétrico que tem que ser dado a um condutor dividido pela sua densidade de corrente, tá? Em outras palavras, a resistividade está medindo quanto tem que ser o campo elétrico necessário para conseguir criar dentro do condutor uma certa corrente elétrica, ou então uma densidade de corrente, tá? E aí, nessa parte, né, os materiais que eles têm uma resistividade muito baixa, eles são ótimos condutores de eletricidade, ou seja, eu preciso de um material que possua, que para um pequeno campo elétrico, eu já consiga gerar uma certa densidade de corrente, tá? E aí, nessa situação, onde a gente tem a diferença entre um material condutor e um material isolante,
tá? Então, é através dessa grandeza física de resistividade que eu consigo definir essas propriedades dos materiais entre condutor e isolante, tá? Então, um condutor, ele vai ser qualquer material que consegue transmitir muito fácil uma corrente elétrica, enquanto um isolante, ele tem a capacidade de não deixar, né, impedir a passagem da corrente elétrica, certo? Bom, ótimos condutores são fios de prata, fios de cobre e fios de ouro, por exemplo. Tá? Existem materiais muito melhores, né? Muito com uma resistividade muito alta, que são os semicondutores. Ou então, materiais supercondutores, que são resfriados à temperatura de nitrogênio líquido, por exemplo. Você faz o resfriamento com nitrogênio líquido para justamente baixar bastante a temperatura desse material, para fazer com que ele passe para um estado de supercondução. Então, ele já consegue propagar uma corrente elétrica de uma maneira muito eficiente, tá? Mas são situações onde a gente tem que ser bastante controlado, tá? Em temperaturas ideais, tá certo? Bom, baseado nessa grandeza de resistividade, tá? É que eu posso interpretar como é que é a resistência de um fio, por exemplo, tá? Em função da minha grandeza de resistividade. Então, imagina o seguinte, eu tenho um pedaço de condutor, um pedaço de fio, que nesse fio eu determinei uma diferença de potencial, tá? Então, aqui, no ponto A, né, a gente tem um potencial A aqui, e eu tenho um potencial B na parte lá de trás do fio, certo? Isso me dá uma diferença de potencial. Lembra que eu defini na aula passada a minha diferença de potencial, ela pode ser definida em função do campo elétrico vezes uma certa distância. Só que esse comprimento do fio que a gente está utilizando aqui, ele está sendo chamado de L, né, que é a distância entre os pontos A e B, por exemplo, certo? Então, dessa forma, eu posso definir, né, uma grandeza de resistência que é função da resistividade, só brincando com essas equações, tá? Então, partindo do ponto de que a minha resistividade, ela é o campo elétrico dividido pela densidade de corrente, vamos trabalhar com esse equacionamento para a gente chegar numa equação que me determina qual é a resistência do fio, tá? E como o nome já está dizendo, é uma grandeza física, né? Que ela está medindo quanto de energia está sendo perdida justamente para gerar a corrente elétrica, ou seja, em outras palavras, para você acelerar esses elétrons e gerar uma corrente elétrica, tem que ser realizado trabalho sobre esses elétrons, que a gente já viu, pode ser medido em termos de energia. Então, voltando, não sei o que está passando esse slide. O meu campo elétrico, ele vai ser dado como sendo a resistência, a resistividade do fio, vezes a densidade de corrente. Eu vou substituir o campo elétrico, e ele vai ser dado pela diferença de potencial dividido pelo comprimento, diferença de potencial dividido pelo comprimento. Isso é igual a... Oi, alguém... O slide sumiu, professor. Peraí. Jesus. Mãe, eu acho que eu fiz alguma coisa aqui, viu? Deixa eu colocar aqui de novo.
Tá vendo agora? O slide aqui tá normal, professor, para mim. Bora lá, então. Eu substituí o campo elétrico, tá? Aqui eu substituí o campo elétrico por diferença de potencial por comprimento. E eu vou substituir a densidade de corrente, tá? Vou substituir a densidade de corrente que foi definida, né? A densidade de corrente foi definida por corrente por unidade de área, vou substituir também, então eu vou ficar com resistividade vezes corrente sobre área, tá? E aí, nesse ponto, eu tenho a seguinte situação. Vou ter vou até colocar de outra cor, porque isso aqui é bem importante, tá? Existe uma maneira de eu relacionar várias grandezas elétricas, que é chamada de primeira lei de Ohm, tá? Que é justamente o Ohm, né? Justamente leva o nome da grandeza de resistência, tá? A primeira lei de Ohm diz o seguinte, que se você tiver estabelecido uma diferença de potencial, essa diferença de potencial ela vai ser igual à quantidade de corrente que multiplica a resistência do teu elemento de circuito. Nesse caso, a gente está considerando que eu estou olhando para a resistência de um pedaço de condutor, né? Um pedaço do fio, tá? Então, a minha resistência, ela é definida como sendo a diferença de potencial dividido por corrente elétrica. Então, eu vou pegar nessa equação aqui, tá? Eu vou isolar esse termo de diferença de potencial por corrente elétrica. Fazendo isso, a gente tem... Eu não sei o que está passando esse slide, mas tudo bem. Eu quero... No mapa, eu vou avaliar, né, qual é o significado físico dessa equação. Mas vamos lá. Eu vou pegar essa corrente elétrica aqui e vou passar dividindo, então eu vou ter diferença de potencial por comprimento, ela é igual a resistividade vezes comprimento sobre área de seção transversal. E aqui, diferença de potencial... Opa, desculpa, pessoal. Aqui é corrente. Eu troquei as duas grandezas. Aqui, corrente. Então, diferença de potencial por corrente, isso é a resistência do meu condutor, que ela é a resistividade, ou seja, do que é feito, qual é o material que é feito esse fio, vezes o seu comprimento dividido por área de seção transversal, tá? E aí, vamos avaliar, né, vamos interpretar essa equação. Quanto maior for o comprimento do fio, maior também vai ser a resistência do fio. E se eu tenho um material que ele resiste à passagem de corrente elétrica, maior vai ter que ser a diferença de potencial que gera um campo elétrico, que gera uma corrente elétrica, certo? Então, eu tenho, para essa situação, quanto maior for o fio, né, quanto maior for o comprimento da minha linha de transmissão, maior também vai ser a resistência desse condutor. E se a gente for olhar para o mapa do Brasil, olhando do ponto de vista de linhas de transmissão que está interligado, né, o país todo, ele está interligado por um sistema chamado Operador Nacional do Sistema Elétrico, que a sigla é ONS, que faz a gestão
de distribuição de energia elétrica ao longo do país, tá? Então, vamos pegar aqui só o caso. Caramba, eu não sei o que está passando esse slide, mas vamos pegar aqui só o caso, só para dar um exemplo, de Fortaleza, tá? Fortaleza, bem aqui, a hidrelétrica mais próxima que a gente tem de Fortaleza é a de Paulo Afonso, tá? Se eu não me engano, está nessa região bem aqui, ó, tá? A distância, que é justamente o L, que é o comprimento do fio, o L, no nosso caso, de Paulo Afonso até Fortaleza, se não me falha a memória, é de mais de 1.200 quilômetros, tá? Então, se eu tenho uma resistência muito grande, isso significa que eu tenho que gastar energia simplesmente para transmitir essa energia, para fazer com que seja gerada uma diferença tem que gerar uma diferença de potencial bastante significativa para conseguir gerar uma corrente elétrica e transmitir essa energia desde Paulo Afonso até aqui em Fortaleza, tá? Geralmente, tá, para essas distâncias muito grandes, nesse caso específico, 25% da energia elétrica produzida lá na usina hidrelétrica de Paulo Afonso, ela é perdida, ela é desperdiçada só pelo fato de a gente estar a uma distância muito grande, ter um L, né, um comprimento bastante significativo. Lógico, existem maneiras de reduzir esse desperdício de energia, tá? E meu intuito nesse curso é mostrar um pouco dessa parte física de transmissão mesmo, né? Como é que a gente pode fazer, como é que é feito, né? Para diminuir esse desperdício de energia. E isso é feito, né? Já explicando, isso é feito baixando, diminuindo a quantidade de corrente elétrica e aumentando a diferença de potencial. Pelo seguinte, se eu tenho características do fio que não vão mudar, né? Eu vou ter um fio de cobre que vai ter um rho específico, o comprimento é definido, eu tenho uma área de seção transversal também que não vai alterar ao longo do percurso, essa minha resistência, ela vai ser constante, tá? Esse valor aqui, ele vai ser constante. Então, o que eu posso variar para fazer essa transmissão de energia elétrica, eu posso ou mudar a corrente, ou então eu posso mudar a diferença de potencial, posso alterar a minha voltagem, já que a minha resistência é constante, certo? E é como é feito, tá? Para fazer transmissão de energia elétrica às longas distâncias, você baixa a corrente elétrica, né? Você tem uma corrente elétrica pequena e, em compensação, aumenta essa energia potencial, tá? Por que isso é feito? Por que eu tenho que trabalhar com uma corrente baixa? Bom, pessoal, como eu já mencionei com vocês um pouquinho na aula passada, um resistor, né, ou seja, uma resistência, ela tem a capacidade de dissipar energia elétrica na forma de calor. E isso é função, como eu vou mostrar aqui no final da aula, isso é função da corrente elétrica. Quanto maior for a corrente elétrica, maior vai ser essa perda de energia, né, em forma de calor. Imagina o seguinte, um chuveiro elétrico, ele tem justamente essa finalidade. No chuveiro elétrico, você tem uma resistência que está pegando a tua corrente elétrica e transformando em calor. Um ferro elétrico, um ferro de passar, faz a mesma coisa. Transforma energia elétrica, dissipa essa energia em forma de calor, né? Transforma energia elétrica em energia térmica, tá? Bom,
Vamos em frente. Ficou clara essa parte de transmissão? Então, quanto maior for a distância, né, maior vai ser a minha resistência. E voltando aqui, só comentando um pouquinho do ponto de vista da ONS, né, do Sistema Nacional, por que é interessante a gente trabalhar, por exemplo, com energias alternativas, energia solar, energia eólica? Porque no fato, né, no caso aqui do Ceará, Rio Grande do Norte, se você instala um parque eólico, por exemplo, você está produzindo energia muito mais próximo do centro consumidor. Ou seja, eu estou diminuindo esse comprimento, né? Eu estou diminuindo a distância no qual eu tenho que transportar essa energia e vai fazer com que esse desperdício de energia não seja mais necessário, tá? Se você produz a energia próximo do centro consumidor, perto de quem vai usar, você está economizando energia e essa economia é justamente nesse transporte de energia, tá? Só para eu vou explicar isso do ponto de vista de equação um pouquinho mais à frente, mas vamos interpretar aqui por que eu tenho na passagem de corrente elétrica, por que eu tenho dissipação de energia na forma de calor. Imagina o seguinte, que você tem, aqui tanto faz, eu tenho carga, tá? Não importa se é carga positiva ou carga negativa. E essa carga, ela está se movimentando dentro do condutor. Quanto mais elevada for a minha corrente elétrica, tá? Quanto maior for a corrente elétrica, maior vai ser a quantidade de carga que está passando dentro dessa área de seção transversal do fio. E quanto maior essa carga que é forçada a se deslocar, maior também vai ser a quantidade de choques entre as partículas que compõem o material desse condutor. Então, quando você tem o choque entre duas partículas, parte dessa energia é utilizada para acelerar a partícula que foi chocada, mas parte dessa energia ela também é perdida, dissipada, por exemplo, na forma de calor, que é o caso de uma corrente elétrica atravessando um fio condutor, certo? Então, são choques entre as partículas dentro do fio que fazem com que essa energia seja dissipada. E daqui a pouquinho eu vou definir uma equação que me dá qual é a quantidade dessa energia que foi perdida, tá? Só para a gente dar nome aos efeitos, né, isso é chamado, essa transformação de energia elétrica em energia térmica, tá? Se eu pegar energia elétrica e transformar isso em energia térmica, tá? O nome disso é efeito Joule, tá? Efeito Joule é justamente essa transformação de energia elétrica em energia térmica, ok? Vamos em frente. Bom, se eu tenho um circuito onde um dos elementos desse circuito é justamente um resistor, tá? O resistor, ele tem duas finalidades. Ele pode transformar a energia elétrica em energia térmica, tá? E ele também tem a finalidade, né, de limitar a passagem de corrente elétrica, tá? Eu posso controlar a minha passagem de corrente elétrica em um circuito, fazendo a aplicação de resistores dentro desse circuito. E, devido ao efeito Joule, ele vai provocar um aquecimento, tá? E também existe uma diferença de potencial, ou seja, uma queda de tensão entre os terminais
entre os terminais do teu resistor, tá? Por que todo equipamento elétrico, se ele ficar funcionando durante muito tempo, ele vai aquecer? Por que um computador ele precisa de um sistema de resfriamento? Justamente porque dentro dos circuitos que compõem a placa do teu computador, justamente para fazer essa limitação de corrente elétrica, eu vou ter um conjunto de resistores que vai provocar, devido ao efeito Joule, vai provocar aquecimento. Então, se num processador de um computador você não tem um resfriamento adequado, ele simplesmente vai superaquecer e vai queimar. Tá? Porque você tem dentro do a parte física do processador, né, as ligações elétricas dentro daquele circuito, eu tenho bastante corrente passando, que no caso de um computador é a corrente, a passagem de corrente que define os bits, né, se é 0 ou se é 1, né, no teu computador, e quem vai determinar isso, no circuito que vai determinar isso, eu também tenho uma série de resistores que vão causar o meu aquecimento, tá bom? Então, olhando do ponto de vista, novamente, da primeira lei de Ohm, né, só para a gente lembrar, a primeira lei de Ohm, ela diz o seguinte: a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente elétrica, tá? Então, do ponto de vista de unidades do sistema internacional, a diferença de potencial, que é a minha voltagem, ela é medida em volts, tá? A resistência, ela é medida em ohms, que é o delta maiúsculo, e a corrente elétrica, ela é medida em ampere, certo? Bom, aqui eu mostrei para vocês, na aula passada, né, a tabelazinha de escala de cores para um resistor, né, como você consegue ler qual é a resistência desses resistores, que a gente já comentou, vamos passar em frente. E agora, eu quero determinar, dentro de um circuito elétrico, eu posso ter ligações, associações de resistores. E elas podem ser tanto em série quanto em paralelo. Só uma maneira simples da gente interpretar, da gente lembrar essas equações. Se eu tenho um resistor, uma associação de resistores, as equações de resistência equivalente e capacitância equivalente são inversas, tá? Se eu tiver um capacitor, só para a gente lembrar, se eu tiver um caso de um capacitor ligado em série, essa capacitância equivalente, ela é calculada pela soma dos inversos. Então, 1 sobre a capacitância equivalente é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 e mais tantos capacitores você tenha no seu circuito. Já para um resistor, a gente vai calcular da maneira inversa, né? Se eu tenho uma associação de resistores em série, eu vou calcular como se eu fizesse capacitores em paralelo. Vamos ver. Bom, vamos avaliar o que está acontecendo aqui, tá? Eu tenho uma diferença de potencial entre os pontos A e B do meu circuito, né? Esse circuito, ele tem 3 resistores, R1, R2 e R3, e existe uma diferença de potencial entre os pontos A e B, ou seja, entre os terminais da minha associação, tá? A situação aqui do resistor é a seguinte:
o resistor ele vai regular a passagem de corrente, mas também vai fazer com que eu tenha um abaixamento, uma queda de tensão entre os terminais de cada um desses resistores, tá? Então, de certa forma, eu poderia definir, entre esse percurso A e B, eu poderia definir 3 diferenças de potencial diferente. No terminal do resistor 1, eu vou ter uma DDP 1, para o resistor 2, eu vou ter uma diferença de potencial 2, e para o resistor 3, eu vou ter uma diferença de potencial 3. De modo que o somatório dessas DDPs de cada um dos resistores vai ser igual à DDP total, que é entre os pontos A e B. Ou seja, eu tenho a diferença de potencial total entre os pontos A e B vai ser a soma das diferenças de potencial entre os terminais de cada um dos resistores. É justamente essa equação bem aqui. Tá? Agora, nessa situação, o que está ocorrendo? No meu circuito elétrico, tá? Que não está sendo mostrado todo aqui, eu estou pegando só uma parte do circuito, né? Eu teria, imagina um circuito completo, ele seria composto por uma bateria, tá? E aqui eu tenho os 3 resistores que estão compondo esse circuito. Nessa situação, a corrente elétrica saindo do polo negativo e indo para o polo positivo, ela vai estar circundando esse circuito, né, que R1, R2 e R3, ela vai passar por aqui é minha corrente elétrica, ela vai passar por essa associação de resistores, essa mesma corrente, ela vai passar por cada um dos resistores. Então, a corrente total que está percorrendo esse circuito, ela vai ser a mesma para cada um dos resistores. Tá? O que eu estou fazendo fazendo com que essa corrente atravesse, a mesma corrente está atravessando cada um desses elementos. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: se eu aplicar a lei de Ohm para cada um dos resistores e, levando em consideração que essa diferença de potencial total, ela vai ser a soma das diferenças de potenciais individuais de cada um dos resistores, eu vou ter que essa diferença de potencial total, ela é igual corrente vezes R1, mais corrente vezes R2 mais corrente vezes R3. Se eu tenho que a corrente é a mesma, a gente pode colocar isso em evidência, certo? Então, a diferença de potencial entre A e B é igual a corrente que multiplica R1 mais R2 mais R3. Então, da mesma forma que eu fiz para capacitor, essa grandeza todinha eu vou chamar de uma resistência equivalente. Ou seja, se eu pegar os 3 resistores e trocar por um resistor apenas que tenha esse valor, não vai alterar em nada com a corrente, né? Não vai alterar em nada o que está acontecendo com o meu circuito. Tá? Então, numa associação em série, a resistência equivalente para essa associação é simplesmente as somas das resistências individuais de cada um dos resistores. Tá? Agora, tem algumas desvantagens aqui, certo? Imagina o seguinte: se eu tenho um circuito feito por vários resistores, como é o caso aqui. Eu tenho R1, R2 e R3, tá? Nesse caso. Imagina, faz a troca, né? Substitui os resistores por lâmpadas, só para simplificar o meu trabalho aqui, o meu processo.
Imagina que eu tenho uma lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3, todas elas estão sendo percorridas pela mesma corrente elétrica. Imagina que, de repente, acontece alguma oscilação na tensão e essa lâmpada 2 queima. Ou seja, eu perdi, né, o resistor R2 queimou. O que acontece? Essa corrente elétrica, ela vai simplesmente parar de percorrer o circuito. Eu só tenho corrente elétrica na situação onde o meu circuito ele é fechado. Se eu tenho um rompimento no fio, a corrente simplesmente ela vai a zero. Eu só vou ter corrente elétrica quando eu tenho um sistema fechado. Se eu romper o fio, se eu queimar uma lâmpada, né, o que vai acontecer é que a corrente vai parar de percorrer esse circuito. Tá? Então, imagina o seguinte, fazendo uma analogia. Você só consegue eu tenho que deixar a corrente elétrica passar pelo primeiro elemento para que ela consiga chegar no segundo elemento. Tá? Então, seria a situação de você ter que ligar a luz para poder ligar a TV, por exemplo. E isso não acontece comumente, porque na nossa residência a gente tem ligações em paralelo. Tá? Numa ligação em paralelo, essa corrente elétrica, quando ela chegar a um nó, eu já vou utilizar essa nomenclatura aqui, quando eu tenho uma divisão entre os possíveis caminhos da corrente, essa corrente elétrica ela pode se dividir quando chega numa parte dessa do circuito. Então, eu posso, nessa situação, dividir a corrente elétrica e eu tenho, nessa situação, a passagem de corrente elétrica por vários elementos ao mesmo tempo. Imagina, se eu desliguei a luz, né, se eu não tenho a luz ligada, que seria o resistor R1, eu posso estar com a TV funcionando, porque eu não estou usando uma parte do circuito, mas estou usando outra. Tá? Então, numa ligação em paralelo, a gente tem essa facilidade, né? Eu posso escolher qual é o elemento do circuito que eu vou ligar ou desligar. E isso não acontece no resistor em série. Para que o R2 tenha passagem de corrente, necessariamente eu tenho que ter também passagem de corrente para o resistor R1. Tá? Ok. Na associação em paralelo, seria o equivalente, tá? Seria o contrário da gente fazer, no caso de capacitores em paralelo, a equação que eu usei para determinar essa capacitância equivalente é a equação da soma das capacitâncias dos vários elementos. Já o resistor, a gente calcula de maneira contrária, né? E aí a gente tem que avaliar o que está acontecendo nesse circuito. O primeiro ponto é que essa corrente total, ela foi dividida em várias correntes quando eu atingir um certo nó do meu circuito, e essas correntes elas voltam a se somar novamente quando eu chego no ponto B, por exemplo, tá? Eu tenho a separação das correntes no ponto A, mas tenho a soma das correntes no ponto B, tá? Então, as correntes, elas se juntam novamente no ponto B, e aí eu tenho que a corrente total que está passando no meu circuito, ela é dada pelo somatório de cada uma dessas correntes que está passando em cada um dos elementos do circuito. Mas, entre esses pontos A e B, o que a gente tem que, nesse caso, é que cada elemento do meu circuito, ele está submetido à mesma diferença de potencial.
tá? Então, a diferença entre associações de resistores em série e em paralelo é que, em série, eu tenho a mesma corrente e diferentes potenciais. Em paralelo, ocorre o contrário. Eu tenho o mesmo potencial, tá? Mas o que eu tenho são diferentes correntes, porque essa corrente ela se separa num nó, né? Quando chegar num ponto A, eu vou ter essa divisão de corrente elétrica, né? Em relação a cada um dos elementos, certo? Então, para calcular a resistência equivalente, eu iria substituir a corrente elétrica, né? Já que a diferença de potencial ela é igual à resistência vezes a corrente, então a minha corrente elétrica ela é igual à diferença de potencial dividido pela resistência. E eu aplico isso para cada uma das correntes, para a corrente 1, e 2 e 3, certo? Então, dessa forma, esse termo aqui todinho, né, eu também vou chamar de resistência equivalente, né, ou seja, isso aqui seria um inverso da minha resistência equivalente, tá? Então, para calcular a resistência equivalente de resistores em paralelo, eu vou somar os inversos das suas resistências, ok? Vamos em frente. Turma, até aqui tudo bem? Antes de eu passar para o próximo ponto. Até aqui tudo tranquilo? Na próxima aula, na próxima terça-feira, eu quero combinar com vocês o seguinte. Eu vou passar hoje uma lista de exercícios, né, como é de praxe, como a gente já está acostumado a fazer, tá? Na próxima aula, vai ser nossa aula de laboratório, tá? Mas eu quero que vocês levem as dúvidas para a gente poder discutir. Antes da gente começar a aula propriamente dita, a gente pode tirar uma dúvida ou outra desses exercícios do comecinho da próxima aula, tá? Mas, para que não fique hoje só teoria, que eu ainda não terminei também, vamos dar uma paradinha nesse ponto bem aqui, tá? Antes de eu avançar um pouco mais, vamos dar uma parada bem aqui. Deixa eu puxar a lista de exercícios para a gente discutir. Acho que essa aqui, quarta lista. Vamos fazer aqui alguns exemplos, só para que não fique aqui resistência interna, eu não falei ainda, potência não falei ainda. Não, vou ter que continuar. Peraí. É isso. Pronto, vamos fazer esse exercício aqui. Só não faço a letra D. Vamos dar uma paradinha bem aqui para a gente exercitar um pouco, só para ficar um pouco mais claro o que eu estou falando, conversando com vocês. Vamos ver um exemplo prático para a gente avaliar o que está acontecendo, tá? Então, esse aqui já é um exercício. Cadê o? Esse aqui já é um exercício da quarta lista, tá? Mas vamos pegar essa nona questão como sendo um exemplo, tá? Diz o seguinte: entre os terminais A e B da associação representada a seguir, a tensão, que é a minha diferença de potencial, ela é de 120 volts. Eu tenho 3 resistores. Um resistor de 16 ohms, um resistor R2 de 60 ohms, e um resistor R3 de 40 ohms. Eu quero saber qual é a corrente que passa no resistor R1, quais são as diferenças de potencial, enfim, vamos calcular um monte de coisa,
tá? Bom, vamos lá. Para começar antes de tudo, antes da gente começar a resolver o problema propriamente dito, né? Fazer o que a questão está pedindo, eu quero agora, já que a gente eu quero exercitar um pouquinho, vamos começar determinando qual é a resistência equivalente desse meu circuito, tá? Se eu tenho uma resistência equivalente, vocês concordam comigo que seria uma situação análoga, ou seja, seria uma situação equivalente, eu transformar aqui o ponto A e aqui o ponto B, seria o equivalente de eu transformar essa resistência em paralelo em uma resistência equivalente entre os resistores 2 e 3. E essa resistência equivalente dos resistores 2 e 3 está em série com o resistor R1. Então, eu poderia calcular que o inverso da resistência equivalente, que eu estou fazendo, de 2 e 3, é igual à soma dos inversos de R2 mais o inverso de R3. E aí eu estou calculando qual é a resistência equivalente da parte em paralelo para somar em série com o resistor R1. Então, trocando os valores, eu tenho que o inverso de R2, 3 é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 40. Essa resistência equivalente da parte em paralelo vai ser, nesse caso, é o produto dividido pela soma. 60 vezes 40 sobre 60 mais 40. Isso aqui vai ser dividido por 6. Que vai ter essa resistência equivalente, vai ser 2.400 por 100, isso aqui vai ser de 24 ohms, certo? Agora, essa resistência essa resistência em paralelo vai ser somada, porque está em série, né? Essa aqui é essa parte que a gente está fazendo, seria o equivalente, a parte equivalente à parte em paralelo. E depois de calculado isso, eu pego e determino somatório para calcular a resistência equivalente, que é a parte em série mais a parte em paralelo. Então, essa resistência equivalente é igual a o resistor R1, que vale 16 mais 24, que vai dar 30, isso aqui vai dar uma resistência de 40 ohms. Certo? Beleza. Então, essa é a minha resistência equivalente. Para a gente determinar, para fazer agora a letra A, tá? Ou seja, para eu determinar qual é a corrente elétrica que passa no resistor R1, eu poderia considerar o seguinte: nessa situação desse circuito, eu vou ter a corrente I1 passando pelo resistor R1, e essa mesma corrente, ela passa, né? Essa mesma corrente I1, ela passa pelos resistores 2 e 3, ou seja, eu poderia escrever, né, que a corrente que passa em 1 é igual à soma das correntes I2 mais I3. Justamente quando essa corrente chegar no ponto C, que é um nó, essa corrente ela vai se dividir, tá? Então, eu tenho um valor total de corrente que está chegando no ponto C. No ponto C, ela se divide para passar por R2 e para passar por R3. Como os valores dos resistores são diferentes, a gente vai ter também valores de correntes diferentes, certo? Mas vamos ver aqui o seguinte. Vamos voltar para o resistor R1. Se eu determinar, por exemplo,
que a diferença de potencial entre os pontos A e B, a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a resistência equivalente vezes a corrente total, tá? Essa corrente que está passando no trecho A e C seria justamente essa corrente total aqui. Então, eu posso substituir por R1. O enunciado diz que a diferença de potencial é igual a 120 volts. A gente determinou que a resistência equivalente do meu circuito é de 40 ohms e essa corrente que está passando no trecho 1, ela é igual a 120 dividido por 40, ou seja, nesse primeiro trecho está passando 3 amperes, certo? Então, a corrente que passa no resistor 1 é uma corrente de 3 amperes. Agora eu quero saber qual é a diferença de potencial entre os pontos C e B. Olha, aqui a gente tem entre A e B, tá? Entre A, deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho desse espaço. Baixar aqui um pouquinho. Só para eu ter um pouquinho mais de espaço aqui dentro. Tranquilo. Pronto. A situação que a gente tem é a seguinte. Entre A e B, a gente tem 120 volts, que foi dado não anunciado, mas eu quero saber qual é a diferença de potencial entre C e B. Ou seja, qual é a diferença de potencial só nesse trecho, certo? Então, você pode interpretar o seguinte, essa aqui seria já a letra B, tá? Essa diferença de potencial entre A e B, ela pode ser calculada como sendo a diferença de potencial entre A e C, mais a diferença de potencial entre C e B. Ou seja, eu estaria calculando todo esse trecho. Aqui eu teria VAC mais VCB, tudo isso é igual aos 120, tá? Então, eu tenho 120 é igual. A diferença de potencial entre A e C, dá para a gente calcular, será? Poderia aplicar a lei de Ohm, certo? Então, é o seguinte, a lei de Ohm, ela diz que a diferença de potencial é igual à resistência, que nesse caso é a resistência R1, vezes a corrente I1, mais a diferença de potencial entre os pontos que eu quero, que são os pontos C e B, tá? A resistência R1, aqui vai ficar 120 menos, a resistência R1 seria os 16 ohms, e a corrente que está passando em R1, que a gente já calculou que são os 3 amperes. Então, 120 menos, acho que é 48, né? 3 vezes 16 é 48, menos 120. A gente vai ter que a diferença de potencial entre os pontos C e B são de 72 volts. Certo? Então, 72 volts, vou botar aqui outra cor. 72 volts mais os 48 volts no trecho AC, tudo isso vai ter que dar os 120, que é a diferença de potencial total, tá? Ok? Agora vamos ver como é que essa corrente elétrica, ela se comporta na hora de eu dividir a corrente quando eu chegar no ponto C, né? O nó nesse circuito, ele vai funcionar como um divisor de corrente, certo? Essas correntes, elas vão ser diferentes porque as resistências são diferentes.
Se por um acaso eu tivesse os valores de R2 e R3 iguais, isso me daria que as correntes I2 e I3 também seriam iguais. E a gente pode determinar isso da seguinte forma. Num circuito em paralelo, tá? Nesse trecho, onde eu quero dividir, nesse trecho, deixa eu só desenhar aqui, para ficar claro o que a gente está fazendo. Nesse trecho em paralelo, o que a gente tem é o seguinte, tá? Eu vou ter uma corrente I2 que está indo para cima, para o ramo de cima, e uma corrente I3 que está indo para o ramo de baixo, tá? Aqui eu tenho um resistor R2 e aqui eu tenho um resistor R3. Essas correntes elas vão se somar de novo lá no ponto B, mas eu não estou preocupado com isso agora. O que a gente determinou na questão anterior, né, no enunciado anterior, que esses dois pontos, esses dois terminais do meu arranjo em paralelo, estão submetidos à mesma diferença de potencial de 72 volts, certo? Então, com isso, sabendo os valores dessas resistências, eu posso aplicar a lei de Ohm para cada um dos ramos. Se eu fizer o ramo de cima, o que a gente vai ter? Que a diferença de potencial é igual a R2 vezes I2. Então, 72 é igual a 60 vezes a corrente I2. Então, daqui eu tenho que a minha corrente I2, ela vai valer 72 dividido por 60. Essa corrente ela vai valer 1,2 amperes. E agora, na parte de baixo, no trecho de baixo, o que a gente vai ter? Que a diferença de potencial é igual a R3 vezes a corrente I3. Então, 72 é igual a 40 vezes I3. Então, minha corrente I3 é igual a 72 dividido por 40. Isso vai dar uma corrente de 1,8 amperes. Tá? Agora, olha aqui que interessante. Se eu somar a corrente I2 mais a corrente I3, isso tem que ser igual à corrente 1, tá? 1,2 mais 1,8 vai dar os 3 amperes, que é o que está passando aqui, tá? Então, tem 3 amperes que estão se dividindo em 1,2 na parte de cima e 1,8 na parte de baixo. Certo? Turma, é importante vocês atentarem para o seguinte fato. A maior corrente, ela vai passar no menor resistor, certo? Justamente porque eu tenho... Você pode interpretar, né? Você pode fazer a seguinte analogia de como a corrente elétrica ser um fluxo de água. Vai passar mais água pelo caminho com menor resistência, tá? Então, vai passar mais corrente pelo ramo que tiver menor resistência. E vai fluir menos corrente pelo caminho que tiver mais resistência, tá? Só para a gente fazer essa analogia de corrente elétrica e fluxo, né? Que, na verdade, uma corrente elétrica é um fluxo, só que é um fluxo de carga. Ok? Até aqui tudo bem? Tem alguma dúvida com relação a esse exercício? Tranquilo. Vamos lá. Bom, a força eletromotriz, tá? Em uma comparação, tá? Seria dizer que uma bateria, né, gera uma força eletromotriz e essa força eletromotriz
me garante uma certa voltagem. Então, em uma situação ideal, tá? Em uma situação ideal, eu posso considerar que a força eletromotriz do meu circuito, ela é exatamente igual à voltagem, à diferença de potencial, entre os terminais do meu circuito. Agora, por que eu estou colocando esse caso de dizer que a força eletromotriz, numa situação ideal, é igual à voltagem? Bom, quando você tem uma fonte, né, aqui eu não estou usando uma pilha, uma bateria, eu estou usando exatamente, por exemplo, o carregador do seu celular. O carregador do celular, ele é, por exemplo, ligado a uma tomada, né? Dentro dele eu tenho uma série de circuitos que fazem com que a diferença de potencial seja reduzida, tá? Então, dentro do teu carregador, ele também vai ter um circuito elétrico e ele também vai apresentar uma grandeza física chamada de resistência interna. Na hora que você está carregando o teu celular, se você colocar a mão, você vai notar que ele está quente, porque ele está gastando uma parte da energia que ele está utilizando para alimentar, né, a bateria do celular. Parte dessa energia está sendo dissipada na forma de calor, porque o circuito, o equipamento, ele tem uma chamada resistência interna. Então, você pode interpretar a minha força eletromotriz como sendo a energia, a diferença de potencial, que é efetivamente dada ao teu circuito, certo? Então, se eu tenho se eu tenho um circuito elétrico que ele é alimentado por uma fonte de energia, e essa fonte ela for ideal, eu posso considerar que ela possui uma resistência interna desprezível, então seria a situação de eu fazer com que esse termo todo tendesse a zero. Então, toda a força eletromotriz dada para toda a diferença de potencial fornecida ao teu sistema é exatamente igual à força eletromotriz que foi dada, que foi empregada na tua bateria, na tua fonte, certo? Mas a gente sabe, né, que isso não ocorre na prática. Situações ideais são mais difíceis de ocorrer, tá? Então a gente sempre tem que levar em consideração que parte da energia elétrica que está sendo usada, ela também vai ser perdida na forma de calor devido ao efeito Joule. Então, todo equipamento elétrico que apresentar um certo aquecimento, nessa situação eu tenho o efeito Joule que está ocorrendo, então parte da energia está sendo gasta simplesmente por conta de transformação de energia elétrica em energia térmica. Ok? Bom, numa situação, só para a gente fazer um resumo, né? E também falar um pouco sobre instrumentos de medida, tá? Eu posso considerar, né, aqui para resumir o que a gente viu até agora, quando eu estiver trabalhando com elementos de um circuito, certo? Se eu tiver um pedaço de fio, vamos construir aqui um circuito completo, tá? Vamos supor que eu tenho, e para ter a corrente elétrica percorrendo o meu circuito, eu vou considerar que eu tenho que ter um caminho fechado, certo? E aí, nesse meu caminho fechado, eu vou colocar alguns elementos no meu circuito, tá? Primeiro, vamos considerar
um condutor como sendo o condutor, né, o fio como sendo ideal, ou seja, ele não apresenta resistência elétrica. Então, eu poderia considerar que o fio apresenta uma resistência elétrica desprezível. Tá? Então, eu vou representar o pedaço de fio como sendo apenas a linha reta. Se eu quiser colocar uma fonte, uma bateria, uma pilha, qualquer coisa, eu posso representar isso como sendo duas barras, uma sendo menor, outra maior. A barra maior representa o polo positivo e a barra menor representa o polo negativo. Isso já me indica qual é o sentido da corrente elétrica nesse meu circuito. Eu posso colocar nesse meu circuito uma série, né, de resistores, por exemplo, né, aqui eu poderia colocar 2, 3 resistores, calcular a resistência equivalente, enfim, posso fazer um monte de coisa nessa situação, tá? Eu estou considerando que essa minha fonte, ela é ideal, ou seja, não possui resistência interna, então a diferença de potencial dada nesse meu circuito, ela é igual, exatamente igual à força eletromotriz da bateria, por exemplo, tá? E, nesse caso, eu posso contar ainda com instrumentos de medida, tá? Eu poderia medir, por exemplo, a diferença de potencial entre dois pontos qualquer e poderia, utilizando o voltímetro, né? O voltímetro é o aparelho que mede essa diferença de potencial entre dois pontos e poderia medir a corrente elétrica que está passando em um determinado ponto do fio através do amperímetro. Então, o voltímetro mede dB, o amperímetro mede corrente. Agora, esses dois aparelhos de medida, eles têm características bem peculiares, tá? Para eu conseguir medir corrente, eu tenho que colocar o meu amperímetro dentro do meu circuito, justamente para que ele seja atravessado por corrente elétrica, tá? Já o meu amperímetro, já o meu voltímetro, ele tem que ser ligado em paralelo, né? Se eu quiser medir, por exemplo, a diferença de potencial entre esses dois pontos A e B, eu teria que ligar o meu voltímetro em paralelo com o circuito, né? Pelo seguinte, a característica do voltímetro é que ele apresenta uma resistência muito alta, tendendo a infinito, né? A gente sabe que idealmente ela não é infinita, mas ela é muito alta, para que eu consiga fazer com que não passe corrente dentro dele, mas daí, a partir daí eu posso medir a diferença de potencial entre os pontos. Já o amperímetro, ele tem uma resistência interna muito baixa, tá? Justamente para fazer com que toda a corrente passe por dentro dele sem que isso altere a diferença de potencial entre os pontos onde ele foi inserido dentro do meu circuito, tá? Então, eles têm essas duas características importantes. Eu vou fazer com que a resistência interna do meu voltímetro, ela seja muito grande, tendendo a infinito, tá? E a resistência do amperímetro, ela tende a zero. Desse modo, para que eu meça a diferença de potencial, o meu voltímetro ele tem que sempre ser ligado em paralelo no circuito, já o amperímetro ele tem que ser colocado em série, justamente para fazer com que a corrente atravesse, passe por dentro dele. Tá? O que eu quero brincar com vocês na aula que vem, eu quero fazer essa aula no laboratório, é mostrar, além dos elementos do circuito, eu quero mostrar como é que se faz as medições, como é que se um voltímetro e um amperímetro. Tá ok?
Bom, e só para a gente finalizar a aula de hoje, dois pontos que são bastante importantes, a parte de energia e potência, tá? Potência é a quantidade de energia que é fornecida por unidade de tempo, tá certo? Então, eu defini, né? Lá na aula de potencial, eu defini que a energia pode ser interpretada como sendo a diferença de potencial vezes um elemento de carga, tá? E aí eu posso trocar, utilizando a equação da corrente elétrica, que é a quantidade de carga dividido pelo tempo, eu troco isso e coloco que a quantidade de carga é a corrente elétrica vezes o tempo. Corrente vezes o tempo, que é o dt, certo? Então, na equação de energia, fazendo diferença potencial, corrente e tempo, se eu dividir todos os termos da equação por tempo, tá? Eu vou encontrar que a energia por tempo vai ser a minha potência e a diferença de potencial vezes a corrente, e aqui eu cancelo os termos do tempo, eu vou ter que a potência é a diferença de potencial vezes a corrente. Tá? A potência elétrica, ela é medida em watts, certo? Que é isso que você vê, né? Essa é a grandeza que você está olhando na sua conta de energia, tá? Na sua conta de energia vem quilowatt-hora, tá? Watt, ele seria, né? A joule por segundo, energia por tempo, tá? Ou então, joule por coulomb, ou então coulomb por segundo. Então, essa é uma grandeza que está me dizendo qual foi o seu consumo de energia elétrica, tá? Geralmente, o preço, né, se eu não me engano, eu olhei, está com uns 2 meses, eu acho, o preço do quilowatt-hora está em torno de 70 e poucos centavos. Agora, lógico, esse preço do quilowatt-hora, ele varia conforme a bandeira, né? Qual é a faixa de consumo, qual é a bandeira tarifária, se é verde, amarelo ou então vermelho, isso faz com que mude o valor do quilowatt-hora, tá? Agora, uma vez que essa potência, que é a energia consumida, ela pode ser calculada em termos da diferença de potencial e da corrente, eu posso brincar um pouquinho com essas equações, tá? E determinar que a potência, ela pode ser calculada como sendo a corrente elétrica ao quadrado vezes a resistência. Ou a potência, nesse caso, né, a potência dissipada, se eu estou relacionando isso com uma resistência, essa aqui vai ser a potência dissipada, ou seja, quanta energia elétrica foi transformada em calor, tá? Então, isso é função da quantidade de corrente elevada ao quadrado vezes a resistência. Lembra lá da questão da transmissão de energia a longas distâncias? Eu não tenho propriamente um resistor, mas o fio, ele vai ter uma resistividade, né, ele vai ter uma resistência, que é função da sua resistividade vezes o comprimento. Quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência do fio, né? Esse fio, essa linha de transmissão, vai funcionar propriamente como um resistor. Então, o que se faz é diminuir a corrente elétrica para diminuir essa potência dissipada. Então, na situação, uma outra forma que eu posso calcular essa potência dissipada seria em função não da corrente elétrica, mas da diferença de potencial.
certo? Então, são duas formas da gente calcular qual é a energia perdida, né, em forma de calor. Ou seja, essa energia que foi dissipada, ela não é, efetivamente aproveitada dentro do teu sistema, tá? Seria o caso de aquecer um motor, mas que essa energia não necessariamente seria transformada em trabalho, por exemplo. Ok? Então, galera, vamos encerrar por aqui, mas aguenta aí que eu tenho alguns avisos, tá? Deixa eu só parar aqui a apresentação. Eu quero fazer o seguinte, na próxima aula, na próxima terça-feira, eu ainda vou oficializar isso direitinho, fazer um aviso para vocês no Moodle, mas na próxima aula, na próxima terça-feira, eu quero ter um encontro com vocês no laboratório, que é para a gente botar a mão na massa realmente, pegar um resistor, pegar uma pilha, pegar um amperímetro, pegar um voltímetro e brincar um pouco com os conceitos da aula de hoje dentro do laboratório, tá? Dessa forma, fica mais claro para a gente sair um pouquinho da teoria e ir um pouco mais para a prática, para realmente ver as coisas funcionando, para ver a aplicação, tá, do equacionamento que a gente trabalhou até agora, certo? Em uma situação real. Tá? Basicamente é isso, certo? Na próxima semana, a gente vai ter essa aula de laboratório e na quarta-feira vai ser o dia que eu vou disponibilizar para vocês a prova, tá? Eu vou selecionar ainda as questões, certo? Ainda estou trabalhando nisso, mas o assunto da prova é até a aula de hoje. Eu ainda tenho uma aula para falar sobre a parte de lei de Kirchhoff, que é uma maneira mais simples de eu resolver um circuito elétrico complexo, tá? E eu vou fazer isso fazendo resolução de exercícios, tá certo? Então, o que eu já quero explicar para vocês é o seguinte, vocês vão receber a prova faltando um conteúdo apenas para a gente finalizar, que é essa parte de lei de Kirchhoff. Mas nada impede de você já ir começando a resolver a prova pelas primeiras questões, tá? Eu vou pegar esse conteúdo de circuito elétrico e vou jogar um pouquinho para o final da prova. Porque na próxima aula de exercícios, né, eu vou explicar essa parte de lei de Kirchhoff em exercícios. Tá? A gente vai só trabalhar com exercícios para deixar mais claro, né, de como que a gente pode tratar desse assunto de circuitos elétricos e já vai ajudar também vocês a fazer a resolução da prova. Ok? Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Tá tudo bem? Bom, tranquilo. Então, sendo assim, a gente encerra por aqui, tá? Se por acaso vocês tiverem algum grupo de WhatsApp com os alunos da turma, comunicam, tá? Já que nem todo mundo está conseguindo acompanhar a aula na hora da aula propriamente dita, avisa que vai ter essa aula em laboratório e pede também para responder o formulário, certo? Preciso passar esse formulário para a coordenação para a gente poder fazer a divisão de turmas, se vai ser uma turma só, se vão ser duas turmas, tá? Faz esse favor lá, comunica no grupo, já bota o link, deixa eu copiar logo aqui o link deixa eu copiar logo aqui o link do formulário, já faz esse favor, já joga lá também o link do formulário para quem não respondeu ainda, responder, tá? Para a gente fazer essa próxima aula no laboratório e fazer um resumão de todo o conteúdo que a gente vai ter para a primeira prova, certo?
E aí fica assim, até a primeira prova, força eletrostática, campo elétrico, lei de Gauss, potencial, capacitância, circuitos elétricos que entra diferença de potencial, resistência, corrente elétrica e potência, tá? Então tem bastante coisa para a gente brincar aqui, tá? Então essa primeira prova vai ser toda a parte de eletricidade propriamente dita e circuito elétrico. Para a segunda prova vai ser toda a parte de magnetismo propriamente dito. Ok? Então, vamos encerrar por hoje. Não, pode ficar tranquilo. A prova vai ser bem trivial, certo? Vocês vão ter quase um mês para me devolver a prova, certo? Eu vou postar isso direitinho no Moodle, explicando bem tranquilo como é que vai ser o processo, mas vocês vão receber a prova na próxima semana e vai ter aí bastante tempo para poder devolver, tá? Eu vou escrever direitinho, especificar como é que você vai ter que me entregar essa prova de volta, tá? Em PDF, tudo bonitinho, com a letra bonita, pelo amor de Deus, tá? Facilita bastante. Eu vou explicar lá como é que vai ser. Quer comentar alguma coisa, Fabiano? Só uma dúvida. A questão da confirmação da aula do laboratório, o senhor ainda vai fazer, né? Ou já está confirmado? Não, já está certo, mas eu vou só fazer um aviso, né? Só para oficializar quem não está aqui, para depois entrar no Moodle e ler que tá tudo certo, que a próxima aula, na próxima terça-feira, vai ser lá no laboratório. Ok? Fechado, então. Beleza, então. Obrigado. Beleza. Quer comentar alguma coisa, Fabiano? Não, professor, tá tranquilo. Tá, jóia. Até a Então, próxima beleza. aula. Até a próxima aula. Até mais.